Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Tá Escutando, onde escutar bem te leva a agir melhor. Livro Casamento em Construção, Relações Familiares, Rotina, Planejamento e Intimidade. Organizadoras Lana Holder e Rosânia Rocha. Editora Pluriman. A todas as famílias da terra, acerca das quais Deus declarou que seriam benditas, especialmente aquelas que ao longo da história foram invisibilizadas, silenciadas e esquecidas, mas que hoje, pela fé e pela lei, têm a sua existência garantida. Prefácio: Lana Holder e Rosânia Rocha, pastoras senhores da Comunidade Cidade de Refúgio. Antes de você ler esse prefácio, queremos lhe fazer uma pergunta. Que projeto de Deus na vida de uma pessoa você considera mais importante? Uns dirão que é a salvação. Outros, por estarem com um livro que fala sobre casamento em mãos, afirmarão que é o casamento, a família. Nós, porém, lhe diremos que as duas respostas estão corretas. Deus chamou a família de Abraão para iniciar o projeto de salvação de toda a humanidade. Sendo assim, tudo começou ali, em uma família. E a promessa foi de que, na descendência de Abraão, ou seja, por meio de Jesus, todas as famílias da terra seriam benditas. Portanto, salvação e família são os projetos mais importantes de Deus. Um casamento mal realizado pode comprometer não só a brevidade de alguém, mas também a sua eternidade. A dor da decepção, da desilusão e de tal fracasso tem o poder de desestruturar as bases mais sólidas, comprometendo todo o edifício, toda a obra, a breve e a eterna. Muitas vezes entendemos esse projeto de Deus para nós e até nos dispomos a realizá-lo, mas nos esquecemos de que ele precisa de um plano de ação que garanta o sucesso na empreitada. Abraão abraçou o projeto e obedeceu ao plano de ação, mesmo quando não conseguiu entender plenamente o que Deus queria com aquilo. E foi por isso que teve sucesso na execução. Quantos não têm o projeto de construir uma família ou um lar? E muitos descobriram que ter o projeto não é suficiente. O sucesso depende do plano de ação. A proposta do livro Casamento em Construção, Relações Familiares, Rotina, Planejamento e Intimidade é apontar o caminho para os solteiros e, especialmente, orientar casais na reforma da edificação, garantindo que a sua casa não venha abaixo. Essa rocha da edificação precisa ser Cristo e não o outro. Quando não, então a base não é a rocha, é a areia. O texto de Mateus 7 descreve a parábola dos dois alicerces e nos mostra que ambas as casas sofriam investidas externas de chuvas, rios e ventos, batendo contra elas, mas somente a que estava edificada em Cristo permaneceu inabalável, mesmo tendo sido violentamente açoitada. Neste livro não está a solução, mas a prevenção. Evitar a queda é o melhor que lidar com os escombros. Aquele que é o engenheiro e o arquiteto do universo deixou-nos a planta para edificarmos a nossa casa. Portanto, mãos à obra. Nele, em quem construímos nossos lares. Capítulo 1. Estruturas familiares e os seus desafios. Daniela Gonçalves de Macedo Santos. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos, capítulo 10, versículo 34. É com este versículo bíblico que iniciamos uma reflexão sobre os grandes desafios pelos quais as diversas estruturas familiares têm passado. Se o dono de todas as coisas não faz acepção de pessoas, que dirá das famílias? O assunto Estrutura Familiares traz uma reflexão acerca dos valores que norteiam os novos arranjos familiares na sociedade contemporânea.
As novas famílias já constituem uma realidade incontestável e, portanto, se os demais poderes públicos, como o legislativo, não conseguem acompanhar o dinamismo da vida, compete ao judiciário saber captar os novos valores sociais, suprir as lacunas, buscando soluções de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Diante das transformações constatadas nos dias de hoje, o próprio conceito de família vem se modificando significativamente, impondo a reformulação dos seus critérios interpretativos de modo a abranger novas formas de convívio, respeitando o posicionamento de alguns estudiosos, terminologias como família natural, substituta, anaparental, monoparental, poliafetiva e etc., devem ser evitadas. O próprio termo entidade familiar, inserido na Constituição Federal do Brasil, na atual conjuntura, nem é mais tão adequado, pois a família não pode ser caracterizada ou adjetivada. Família é família, simples assim. Recasamentos, famílias monoparentais, uniões homoafetivas com filhos, paternidade ou maternidade socioafetivas são alguns dos nomes das novas configurações familiares formadas pelos brasileiros em busca de felicidade e completude. Isso se tornou possível graças às mudanças das dinâmicas sociais, como a facilidade para o divórcio, a participação da mulher no mercado de trabalho e a crescente aceitação. Das relações homoafetivas, além do fato de poder judiciário ter abraçado novos arranjos de famílias para as quais não há previsão específica na legislação, a família tradicional, com aquele arranjo formato por um pai, uma mãe e seus respectivos filhos, contudo, no lugar certo e no qual cada um cumpre o seu papel, está fadada a falir. Hoje, surgem novas configurações familiares que desafiam a flexibilidade e a criatividade de seus integrantes, promovendo muitas dúvidas, ansiedades e angústias. Afinal, qual é a forma mais adequada de enfrentar os novos desafios que se estabelecem com tanta novidade debaixo de um mesmo teto e fora dele? Diante das novas estruturas, torna-se necessário promover momentos de reflexão acerca dos valores que norteiam os novos arranjos familiares na sociedade contemporânea e os seus desafios. Como identificar a família hoje? Pelo casamento, pelos laços de afeto e pelo amor, pela solidariedade, pela identidade de projetos de vida? Existe um claro descompasso entre as mudanças sociais e o sistema jurídico brasileiro, pois este não foi capaz de acompanhá-las. Porém, as novas estruturas familiares já são uma realidade incontestável. Com isso, há que se encontrar novos caminhos, sepultando ideias retrógradas e conservadoras para, só então, tornar efetiva a proteção especial da família traçada pela Constituição Federal. Vale ressaltar que, em um primeiro momento, com o intuito de promover uma reflexão e um olhar humanístico sobre a família, vamos falar um pouco sobre os conceitos e preconceitos acerca da família, para que posteriormente se adentre em assuntos referentes à afetividade. O termo família origina-se do latim famulus, correspondendo a um conjunto de servos e dependentes de um chefe ou senhor. Entre os chamados dependentes inclui-se a esposa e os filhos. Assim, a família greco-romana compunha-se de um patriarca e seus famulus, esposa, filhos, servos livres e escravos. Posteriormente, com a força do cristianismo, a Igreja Católica passou a se posicionar de maneira especial sobre a família e a supervalorização do matrimônio, marcado pela indissolubilidade. É importante salientar que a Igreja se opunha a todas as formas de constituição livres da família, embora estas sempre existissem.
Cada momento histórico procurou moldar a organização sociofamiliar conforme o crivo dos interesses políticos, econômicos, religiosos e culturais dominantes. Portanto, na sociedade atual surgem novas terminologias, novos adjetivos, novas visões, e embora tenha ocorrido um rompimento progressivo de paradigmas, alguns ainda persistem e se instituem obstáculos ao pleno desenvolvimento das relações familiares, principalmente da vinculação estável entre pessoas do mesmo sexo. Atualmente, existe uma questão social incontestável. Aquela estrutura rígida da família não existe mais. No entanto, algumas instituições religiosas ainda insistem em discursos incoerentes que visam perpetuar o atual modelo histórico da família, defendendo a manutenção do padrão centralizado na autoridade paterna e rotuladamente heterossexual, passando-nos a sensação de que alguns paradigmas são eternos. Convém mencionar que não podemos negar que a família é suscetível às influências da religião e, consequentemente, dos valores morais. O fato é que, independentemente das concepções, a família, além de agrupamento humano baseado em laços sanguíneos e ou afetivos, é um produto cultural e dado psíquico. A família atual foge à normatizável porque tão conceito é essencial, transcendente e mutante. Deste modo, tentar compreender a família apenas sob o ângulo de observação, isoladamente, é o mesmo que enxergar de forma desvirtuada de seu real aspecto. Faça-se necessária a compreensão da dinâmica e da complexidade das modificações sociais praticadas pelo avanço tecnológico, científico e cultural a fim de abrir espaço para as novas estruturas familiares suscetíveis às influências da nova sociedade. A transição da família como uma unidade econômica para uma compreensão igualitária tende a promover o desenvolvimento da personalidade de seus membros, reafirma a nova forma, agora fundada no afeto e no amor, e evidenciando um espaço privilegiado para que os seres humanos se complementem e se completem. Mediante todo o quadro explanado sobre a trajetória das concepções das estruturas familiares presentes na atualidade, não se pode deixar de mencionar os grandes desafios dessas novas estruturas, ou melhor, do aparecimento jurídico, social dessas estruturas hoje conhecidas, pois elas sempre existiram. O fato é que elas não eram inclusas nos direitos sociais e muito menos inseridas no contexto de direito da família. Necessário se faz, portanto, quando se busca a compreensão e a dimensão das novas estruturas familiares, despir-se de pré-julgamentos infundados, não ter pretensão de verdades absolutas. É imprescindível ir além dos aspectos religiosos ou institucionais seculares, rompendo aqueles paradigmas que se pretendem eternos. Enfim, deve-se contextualizar as ações humanas dentro de cada momento histórico, haja vista que alguns valores e regras de conduta vão se transformando com o tempo. Muitos desafios de casais homossexuais são divergentes dos casais heterossexuais, assim como de famílias monoparentais, etc. Famílias heterossexuais também constroem ou reconstroem arranjos que fogem do tradicional. A maior vantagem de toda essa diversidade é, sem dúvida, o exercício da tolerância e respeito mútuos, que deverá desencadear a ampliação da aceitação da diversidade na sociedade. Por exemplo, os coleguinhas das escolas passam a aceitar e encarar como naturais composições familiares diferentes das suas. As dificuldades apresentadas por uma criança que é fruto de um casal heterossexual são parecidas com aquela de uma que vem de um lar homoafetivo. O que prevalece mesmo como alicerce de qualquer estrutura familiar é o amor. Como diz Paulo na carta de Colossenses 3,14, acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E em Coríntios 13, 4 ao 7. Pois o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando há amor, vemos a diferença com respeito. As diferenças existem. Muitos desafios são distintos, porém podemos ser a diferença na construção de novos paradigmas, valores e comportamentos. Refletir e avaliar as verdades impostas social, religiosa e politicamente são essenciais para a evolução do ser humano que existe em você e no outro também. Respeitar as diferenças não significa excluir a sua estrutura, e sim incluir novos conceitos e valores significativos ao que diz amar e respeitar o outro na sua história. A sua história familiar tem relevância e a do outro também. Por isso, antes de qualquer julgamento, busque conhecimento. A diversidade é rica e muito preciosa para todo o desenvolvimento social, cultural, familiar e espiritual. Família é amar, simples assim. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. 1 Tessalonicenses 3:12.